Boa noite, Oswaldo. Tudo bom? Bem, Fábio, boa noite. Boa Graças a noite. Deus, bem. Bem, sejam todos bem-vindos aí para mais uma live nossa do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos começar com a nossa gota de paz aqui. Sim. Vamos lá. Nenhum esforço é em vão. Mensagem 67. Muitas vezes nos pegamos tristes e sem ânimo por algo que não conseguimos alcançar nesse instante. Pensamos, tanto esforço em vão. Não devemos jamais pensar dessa forma. Todo e qualquer esforço é válido, seja no campo material ou espiritual. Quando nos esforçamos, temos o conhecimento e o aprendizado como nossos companheiros. Todas as vezes que nos empenhamos para conquistarmos algo, estamos adquirindo conhecimento e desenvolvendo capacidades que até há pouco tempo não imaginávamos que tínhamos. Capacidade como a força e a coragem para ir em busca dos nossos objetivos de vida. Durante a vida, todos nós somos chamados ao aprendizado constante, e somente com muito esforço é que conseguiremos atingir nossos objetivos. Todas as nossas lutas nunca são em vão, porque é através de todo o nosso esforço que conseguimos adquirir experiências, conhecimentos e a nossa mudança interior. Seja qual for o seu esforço hoje, tenha certeza de que deve continuar, porque este lhe trará um grande aprendizado posterior. Dê valor ao seu esforço. Não desista de você. Perceba que quando tem a coragem e a força, nada se torna impossível. Confie em Jesus, se entregue aos seus ensinamentos e continue se esforçando. Projete para a sua vida o melhor para você, e não o que você deseja, porque muitas vezes o que desejamos não é o melhor para nós. Compreenda que todo esforço empregado em sua vida é válido e jamais será em vão. A mensagem é bem interessante, né? Porque a gente dá muito valor ao objetivo final, né? Quando a gente faz uma viagem, a gente põe muita expectativa no nosso destino, né? E a viagem em si, a gente pouco aproveita, né? E isso é na vida, né? Como um todo, né? A pessoa que entra na faculdade, né, fica colocando aquele objetivo final, que é a sua profissão, que é seu emprego, e muitas vezes isso se torna um processo ansioso, né? E ela deixa não aproveitando aquele período que ela está estudando, numa faculdade, por exemplo, né, os 4, 5 anos de curso, né? Então, é uma maneira de a gente aproveitar sempre o presente, aproveitar sempre a caminhada, né? E não desanimar nos nossos infortúnios, nos nossos fracassos, né? Entre aspas. É esforço, né? O que a gente percebe quando a gente começa a estudar espiritismo e qualquer alguma ciência que nos melhore, a gente vai perceber que sem esforço a gente não chega a lugar nenhum. A ideia que nós temos, por preguiça, por falta de conhecimento, a gente quer conquistar as coisas, como você falou, a gente só quer ver o resultado final, né? E a gente aprendeu também a conquistar as coisas de forma fácil. Por exemplo, quando a gente começa a conhecer a Deus, quando a gente pega esse entendimento de Deus, a gente acha que apenas basta pedir a Deus que as coisas se resolvem. Né? Quando a gente vai nisso que a gente está falando, entendendo o espiritismo, evolução, como que as coisas funcionam, você vai perceber que todo dia a gente precisa estar buscando o melhor. Não dá para falar assim, já rezei a Deus, pronto e tá tudo bem. Não. A vida ela vai ter lutas diárias. Não porque apenas porque Deus quer que a gente tenha, não, porque o dia a dia nosso é feito disso. E às vezes a gente acha que por apenas fazer uma oração está tudo resolvido. Não, a gente tem que ter fé, a gente tem que acreditar, mas a gente tem que buscar todos os dias. Então, esforço, né? A gente fala assim, se esforçar é dar o melhor de si para tudo o que se quer. Né? Eu, eu lembro que eu estava
eu fiz uma, uma explanação do Evangelho no centro, eu estava ouvindo esses dias, eu tinha gravado, né? E aí eu falo assim, a gente se acostumou a ir à escola e estudar um pouco. A gente faz da vida e tira da vida tudo com um pouco. A gente nunca dá, dificilmente a gente dá 100% em tudo que a gente faz. E depois a gente percebe, né, principalmente com relação a estudo, que as pessoas que foram lá nota 7 e nota 8, quando elas vão fazer uma prova para um concurso, por exemplo, elas dificilmente tiram o 10 ou tiram a melhor nota. Por quê? Porque tem gente que se esforçou e aprendeu mais do que a gente. Né? Por exemplo, a gente vai assistir uma palestra. Dificilmente a gente acredita, por exemplo, vai lá na palestra e foca-se em 100%. A gente não foca. A gente escuta um pedaço e distrai o outro. A gente escuta um pedaço e distrai o outro. Quando a gente percebeu, às vezes a gente perde coisas importantes. E como você falou, eu fico focando, às vezes, no local que eu vou chegar numa viagem, e às vezes perco o caminho, a estrada, que tem, às vezes, coisas muito mais bonitas do que o lugar onde eu vou chegar. Por quê? Porque a minha cabeça está preocupada lá no final. E às vezes a gente faz isso, né? A gente deixa de viver certas coisas por distração, né? Por não se esforçar, a gente perde muita coisa. Às vezes a gente não está melhor, né? E a maioria das pessoas, a gente não está melhor na vida porque a gente não buscou um esforço de 100%. Por exemplo, eu conheço, a maioria das pessoas que eu conheço, com qual eu convivo, todas elas, por exemplo, fizeram um concurso público, mas deixam para estudar quando está chegando a prova. Mas a gente conhece gente que às vezes é mostrado na televisão que a pessoa estuda 3 a 4 anos sem pausa. Deixa de tirar férias, deixa de viajar, deixa de fazer um monte de coisa para estudar. E quando ela passa no concurso, ela passa no melhor concurso. E ela vai ter o melhor salário. E depois ela vai desfrutar disso quando estiver trabalhando. Então o esforço dela foi total. E a gente não, a gente quer se esforçar um pouco. Né, vamos deixar para Deus, achando muitas das vezes que Deus que vai me dar, né, a resposta das provas, o número da loteria, ou qualquer coisa assim. Não tem isso no mundo espiritual. Eu brinco sempre com as pessoas, né? Se um espírito vier dizer assim, nossa, você é o cara, você é maravilhoso, nossa, a gente curte você, você é o bambambam, bam, bam, saia dessa que é furado. Porque qualquer espírito do mundo espiritual que venha conversar com a gente, ele vai falar isso, se esforce, continue batalhando, não deixe de batalhar, não deixe de pensar em Deus, não deixe de orar. E às vezes a gente acha que Deus é para alguns momentos, só para a hora de necessidade, só para a hora que eu mais preciso, né? Então, o dia que a gente conseguir, somente falando da parte de mundo espiritual, que eu focar de verdade em Deus, fazer de Deus a minha vivência, a vida muda. Só, né, tem uma passagem do Evangelho, né, aquele de Mamon, né, a Deus e a Mamon. Né? E às vezes a pessoa quer dividir um pouco para Deus e um pouco para o mundo material. Né? Eu quero pensar em Deus, mas não quero abrir mão do mundo material. E muitas pessoas acham que religião, essas coisas, elas vão tirar a gente do mundo material. Então eu não vou na religião porque eu vou perder. E vivendo a vida material, muitas das vezes ela está perdendo uma quantidade de coisas. A vida dela não está sendo 100% boa ou não está sendo boa. Mas ela tem medo de se entregar às coisas de Deus, por exemplo, e perder as coisas materiais. Então, o que a gente percebe, né, que relacionado a isso? O meu esforço é para ter uma vida material melhor. Lógico, é maravilhoso você ter uma vida material melhor. Mas e depois disso? A gente percebe muitas das vezes que a gente busca a vida material, mas está faltando alguma coisa.
E às vezes as pessoas falam, o que será que está faltando? Por que, que eu não estou totalmente feliz? Por quê? Porque aquela felicidade não é encontrada nisso. Mesmo ela tendo, às vezes, uma vida de festas, de viagens, disso, daquilo, falta alguma coisa. Que muitas das vezes nós vamos ver, por exemplo, nessas pessoas que foram espiritualizadas e se dedicaram às coisas espirituais, elas viveram uma vida de felicidade naquilo que elas conseguiram. Elas não se preocuparam. E o que a gente percebe? Que às vezes a vida material tira da gente isso. E aí a gente percebe, fui, viajei, mas está faltando alguma coisa. Parece, e as pessoas falam isso, né? Eu já ouvi de muitas pessoas, parece que está faltando alguma coisa, eu não me acho. E aí eles, né, os espíritos dizem, as pessoas que conhecem, falam assim, na vida espiritual, na entrega da caridade em ajudar os outros, você encontra muitas vezes muito mais felicidade do que isso. Então, né, a gente fala assim, qual esforço eu devo ter? O esforço de me melhorar. Né? Aqui ele diz várias vezes, esforço para a evolução, para ser melhor. Todo esforço é válido, tudo aquilo que você faz para melhorar você, ele é válido. Ele não é perdido. O que é perdido? O tempo que às vezes a gente perde não fazendo nada, ou ociosamente, ou curtindo, né? Curtindo ficar no celular, curtindo assistir novela, assistir. Tudo tem um tempo, dá para você fazer várias coisas durante o dia. Mas quanto a gente perde de aprender, às vezes, não fazendo isso. Então, um esforço te leva a aprender alguma coisa. Eu gostaria muito de aprender inglês. Muitas pessoas falam isso. Tá, mas qual esforço você faz para aprender? Eu gostaria de emagrecer, né? As metas de começo do ano. Mas qual esforço você está fazendo para emagrecer? Qualquer coisa menos dieta e exercício físico. Uhum. Eu quero emagrecer comendo e não fazendo nenhum esforço. O que a gente percebe? Que isso não dá. Né? Acho que tem uma fala que eles escrevem em inglês, né? Que ele fala assim, sem esforço não há ganho, né? No pain, no gain. Não é? Então é assim, o que a gente percebe? Para conseguir alguma coisa, há necessidade desse esforço. Isso em qualquer situação da vida. Como a gente falou, aprender uma língua, melhorar no emprego, né? Aprender uma outra habilidade, melhorar a saúde. A gente falou assim, melhorar a saúde precisa da mesma forma da parte do exercício. Eu preciso tirar alguns alimentos que me fazem mal e colocar outros que me fazem bem. Os que me fazem mal são deliciosos e os que me fazem bem não são tão gostosos. Eu preciso de um esforço para isso. Me esforçar para conseguir fazer aquilo. Esforçar para todo dia de manhã eu acordar antes do horário de trabalhar e fazer uma caminhada, enfrentar uma academia, né? Então a gente percebe que nós não fazemos esforço e aí nós não evoluímos ou nós não conquistamos. Então há a necessidade do esforço em todas as partes da vida, em todas as situações, né? Então isso é dito pelos que conhecem. Os que alcançaram algum êxito, né? Eu contei, às vezes a gente volta nisso, né? Eu lembro do aquele Oscar que foi jogador de basquete brasileiro, foi acho que o único que entrou na calçada da fama lá dos Estados Unidos como um dos melhores jogadores do mundo. E ele foi aqui no Brasil o Bambambam, Bam, Bam, né? Que chamava de cestinho, que mais fazia pontos. E aí um dia perguntaram para ele, né? Aquilo era habilidade, era dom? Ele falou, não, eu me esforçava muito. Eu estava namorando, ele falava. E ao invés da gente sair, comer, passear, ir para cá, para lá, a gente ia para uma quadra e a minha namorada ficava passando bolas para eu arremessar. E eu colocava todas as dificuldades, a Hortência, né? Eu contei aqui também numa outra oportunidade. Quando a Hortência foi lá, acho que o Brasil ganhou de Cuba num Pan-Americano, né? E Fidel Castro que acabou entregando as medalhas. Quando ele chegou na Hortência para pôr a medalha no pescoço dela, ele olhou para ela e fez o sinal com a mão que não. Aí pediu para ela virar, viu o número dela, falou não, né? Que ela tinha sido a cestinha. Quando entrevistaram a Hortência dificilmente ela errava um arremesso. Podia ter 3 jogadoras na frente, poderia ter todas as dificuldades. Ela falou, eu treinei assim, eu pedia para a jogadora mais alta que tinha lá ficar na minha frente.
e encher de tapa para tentar derrubar a bola, né? Mesmo que fosse fora da regra do jogo. Ela falou, e eu me esforçava para fazer a cesta. Ela falou, eu aprendi a fazer as cestas mais difíceis. Então, quando chegava num jogo difícil que tinha muita marcação, para ela era normal e natural, porque ela treinou com esforço, ela colocou dificuldades nos treinamentos dela para que quando ela jogasse, ela conseguisse superar. Então a gente fala assim, a gente tenta tirar as dificuldades do caminho. Lógico, é interessante que a gente tire, mas as dificuldades, como é dita pelo Espiritismo, é ela que nos leva à frente. É ela que nos dá, né, um futuro melhor, né? E às vezes assim, se a gente, eles falam, né, se a gente não tiver dificuldades, a gente não sai do lugar. Tá? O que é dito pelo Espiritismo que a nossa mente, né, ela vai evoluindo. Nós saímos de seres sem conhecimento para seres com conhecimento. Nós saímos de seres que não tinham evolução e passamos pro hominal, que eles falam, né, do homem, saindo do animal para o homem, já com a inteligência desenvolvida e ainda com muito a desenvolver. Mas se nós ficarmos, né, tivermos tudo, comida, dinheiro, aquilo que nós precisamos, nós não nos esforçamos. Então, o esforço vem de dificuldades, ou seja, quando eu tenho as dificuldades na vida é quando eu procuro. E quando eu procuro e faço isso, né, querendo de verdade, né, que eu falo do esforço, é onde eu consigo, é onde eu conquisto. Né? Então, nenhum esforço é em vão. Então, a gente, lógico, a gente é um pouco preguiçoso, até dizem, né, os especialistas, que o nosso cérebro ele faz de tudo para que a gente não tenha que fazer esforço, né? A gente aprende todas as coisas que nós aprendemos da primeira vez, prestando bem atenção, e depois eu não preciso mais prestar atenção. Quem faz tudo para mim é o meu subconsciente que guardou as minhas rotinas. Então, o que até eles falam, né? O nosso cérebro ele vai morrendo porque os nossos neurônios só fazem um tipo de coisa. Ele não se esforça mais. Quando eu aprendo uma outra coisa, ele diz que os nossos neurônios aumentam no cérebro. Existem mais redes, eles chamam de redes neurais. Por exemplo, eu escrevi a vida inteira com a mão direita. Isso já está gravado, eu faço com facilidade. Eu não consigo escrever com a mão esquerda. Se eu ficar treinando e passar uma quantidade de tempo escrevendo só com a mão esquerda, que é difícil, ele falou que novas redes neurais aparecem no meu cérebro. Como só com a mão direita, mudo para a mão esquerda. Sento sempre no sofá ou no lugar, sempre no mesmo lugar, para estar acomodadinho. Eu faço sem perceber. Modifico isso. Faço o mesmo caminho sempre, mudo, né? Eles sempre falam, para que o cérebro não morra, mude o seu caminho de tempo em tempo. Para quê? Para que o cérebro não fique habituado só naquilo, não fique viciado e que você possa criar novas conexões neurais, que ajuda a vida do cérebro, o cérebro a ter vida. Então a gente precisa estar se esforçando o tempo inteiro para que a vida melhore, para que o cérebro esteja melhor. A nossa religião mesmo, o espiritismo, né, é um bom exemplo disso. As pessoas quando entram no centro espírita, geralmente estão desesperadas por algum motivo de saúde, financeiro, amoroso, né? Eles querem a receita do bolo, né? Eles querem ir lá tomar o passe, receber uma dica, uma informação e que a espiritualidade trabalhe em favor dele e ele resolva. A partir do momento que ele resolve aquilo lá, ele já, né, deixa de ir para o centro espírita, já deixa de estudar, já não procura. Que eu quero chegar, que ponto eu quero chegar, né? Que as pessoas não se esforçam, né? Eu, com quase todas as pessoas, procuraram um centro espírita ou alguma religião no momento de desespero. Só que assim, a gente percebe que muitas vezes aquele objetivo que a gente queria, muitas vezes nem é alcançado, porque às vezes a gente, é uma coisa já impossível, né? No caso de saúde, desencarne do ente querido, mas o processo da sua conversão, o processo do seu estudo, da sua evolução espiritual é muito maior do que aquele objetivo inicial que começou lá atrás.
né? Então, o que acontece? O espiritismo, ele não está crescendo como as outras religiões crescem. Por isso, quando as pessoas entram no espiritismo, a gente fala para isso, que a pessoa vai sofrer, vai continuar sofrendo. Você vai ter que estudar, você vai ter que entender que a vida é assim mesmo, né? E as pessoas não querem isso. Elas querem o fácil, né? Elas querem fazer um trabalho ali e que os espíritos resolvam. Querem ir numa segunda-feira de desobsessão, de prosperidade, numa igreja evangélica, que aquela segunda-feira ele vai dar um dízimo lá e vai conversar com o pastor e vai se acertar a vida. Elas querem coisas fáceis, né? E a gente já não, já propõe um entendimento, porque a gente sabe que o mundo é assim mesmo, né? O mundo de provas e expiações é de sofrimento. Então a gente propõe estudar, né, para você entender isso e, ao mesmo tempo, pedir forças à espiritualidade para suportar isso, né? Então, não é diferente do que pedir a espiritualidade para resolver o seu problema, e sim força para você superar essas dificuldades. Acho que é isso que o espiritismo prega e é por isso que tá, principalmente os jovens de hoje em dia, né, que tem essa vida fácil, essa vida de você não precisa nem ir na biblioteca mais para fazer um trabalho de escola, está no seu bolso do celular, você consegue achar qualquer informação sem esforço algum, né? Eles querem coisas fáceis também, né? Então, muitas vezes vão atrás da dopamina barata, que é através das drogas, vão querer se enriquecer fácil, né? Então, muitas vezes o tráfico de droga, roubo, assalto ou golpe financeiro de alguma forma, né? Então a gente vê pessoas procuram cada vez mais não se esforçar, né, para serem felizes na vida, né? E é o que o espiritismo propõe, né? Vamos achar beleza na estrada aí. Você falou, o Espiritismo fala do mundo de provas e expiações, ele não fala no mundo de felicidade. A felicidade ela pode acontecer na sua vida, mas o que você vai ter na sua vida é dificuldade. E por que isso? Para que haja crescimento, para que haja evolução. Você falou dos jovens, né? Muitos pais facilitam muito isso, né? Permitem que os filhos, quer dizer, quer dar tudo, cercar o filho de coisas, né, materiais, e para que eles não tenham esforço. E na hora de fazer esforço, eles acham que não precisa, né? Eu sempre tive as coisas, às vezes, no fácil, e quando não tem, busca outras situações, né? Quando você aprende desde sempre, né, que é a dificuldade, que você vai ter que batalhar assim, que você vai ter que correr, né? Eu falo por isso porque eu lembro, eu era o mais novo dos filhos, né? E a minha incumbência era acordar primeiro, quando não tinha padaria, essas coisas, vinha uma perua entregar pão em casa, e a incumbência era minha, de receber aquele pão, de acordar mais cedo, de pular da cama, ir até o portão e pegar os 2 litros de leite e o pão que era entregue e levar a caderneta. Era minha responsabilidade, não era de outro. Foi dada essa responsabilidade desde cedo, né? Hoje a gente sabe que não se pode, mas a gente fala assim, com 11, 12 anos a gente estava procurando emprego. Registrado a gente só conseguia a partir dos 15. Mas todas essas coisas eram. E hoje não, né? Não pode. Ah, judiação, ai, coitadinho, ai, vai sair na chuva, ai. Hoje tem, né? A gente fala assim, nós íamos para a escola a pé. Hoje tem ônibus, hoje tem van, tem os carros que levam, né, o aluno até a escola e traz. A gente não, a gente enfrentava barro, né, não tinha asfalto, chegava com o pé sujo, com tudo, mas era o esforço, né, que a gente tinha. E hoje as pessoas, né, alguns pais, eles tentam tirar isso, né, do filho, essa coisa dele precisar fazer o esforço, facilitar, ai, coitadinho, ai, vai deixar dormindo porque hoje está chovendo. Ele falou, a gente ia com frio, São Roque era muito frio, né, na época que a gente estudava, e a gente ia assim mesmo para a escola, não tinha esse negócio de dó, coitadinho, né. E hoje a gente percebe que isso valoriza a gente ali na frente, né, no que a gente precisa, mas muitas pessoas tentam tirar isso, e a gente percebe que é só com esforço que se atinge, né, que se consegue. Você vai ver a história dessas pessoas que venceram na vida, com raríssimas exceções, daqueles que herdaram riqueza, todos chegaram, né, você vai pegar a história do Silvio Santos, qual é a história do Silvio Santos? Ele falou que pegava aquela balsa e vendia as coisas, entretia as pessoas e vendia coisas como camelô, né, antes dele se tornar que demorou muito tempo trabalhando, correndo atrás, vendendo. Todos vão falar desses esforços, né, que teve para chegar aquilo.
Hoje você vê e fala, nossa, o cara é isso, o cara é rico. Não, houve algum esforço, né? Então o esforço ele é necessário sim, a gente precisa se esforçar para conseguir, a gente precisa batalhar para chegar a alguma coisa. Isso aí. Vamos fazer as preces, ó? Sim. Então nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Vamos convidar os espíritos superiores, os nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Assim seja. E assim seja. Bom, vamos lá. Hoje é dia da nossa dúvida do Sim, nosso internauta. é sim. Oswaldo, quando eu desencarnar, né? Será que eu reencontro os meus familiares, eu reencontro meus amigos? Como é que funciona essa relação aí quando eu desencarno? Como é que vai estar todo mundo no mesmo lugar? A gente pode ir lá? Como é que é? Bom, essa é uma pergunta, né, que aparentemente, né, quando eu comecei depois que a pergunta chegou e a gente vai buscar mais informações do que aquelas que a gente já tem, a gente vai perceber que vamos dizer, de todas as religiões, a maior preocupação é essa, né? Principalmente filhos com relação aos pais, né? Que tem uma relação boa de amor, e dos pais com relação ao filho, é sempre essa. Se um dia reencontrarão ou ao morrer estarão juntos, né? Como é dito por alguns. Porém, na verdade, quando a gente vai buscar em algumas religiões, isso não se é falado. Ou, segundo, né, a religião, por exemplo, católica, acho que a própria evangélica, eles acreditam que se todos estiverem do mesmo lado, se encontrarão. Mas depois de dormirem, depois de Jesus voltar e tirar todo mundo do sono. Mas se um for destinado ao inferno e o outro ao céu, eles nunca mais se verão. Isso segundo as religiões não espíritas. A pergunta é, né? Como o espiritismo vê isso? Então, o que a gente aprende? Aprende desde o primeiro dia, a gente aprende que, e esse é um dos primeiros ensinamentos, ou motivo da chegada do espiritismo, é essa relação entre mundo espiritual e mundo material. A preocupação dos seres que estão no mundo material com aqueles que estão no mundo material. Segundo consta até nos livros, né, esses livros psicografados, tem aquele, acho que é Irmão Sérgio, tem aquela da Patrícia, e muitos espíritos, quando eles chegam no mundo espiritual, com consciência, se percebem vivos, continuando a sua vida com o mesmo conhecimento, lembrando das pessoas, a primeira coisa que eles querem, segundo é o relato, eles começam a tentar
passar essa mensagem para o mundo material. É por isso que se chega hoje, tem muitos livros psicografados. Qual é a ideia dessas psicografias ou desses espíritos que se comunicam? É contar que existe o mundo espiritual, que a vida continua, e essa relação, né, que se tem de afeto, ela continua. E é uma das coisas que é dita pelo Espiritismo e não é dita muitas das vezes pelas outras religiões, porque imagine Deus, né? A gente fala assim, Deus tirando um direito de seres que viveram vidas na Terra durante uma quantidade de tempo e criar uma relação e depois da morte cortar essa relação. Qual é o objetivo disso? Qual é a necessidade disso? Por que então criar relações? Por que a gente se relaciona? Por que a gente cria vínculos? Por que a gente cria, né, a palavra tão falada por Jesus e que é o ensinamento maior, que é o amor, né? Os laços de amor, os laços de simpatia, também é dito pelos Espíritos. Se cria aqui esse vínculo e depois esses seres são separados e nunca mais se verão. Então, são questionamentos que devem ser feitos e que só o Espiritismo e aquelas religiões, né, que acreditam na vida após a morte, na sequência da vida, elas falam. O Espiritismo explica mais, né? Quando nós vamos falar de Jesus, né, eu até separei aqui. O capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos estudando, que ele fala das muitas moradas na casa do Pai, quando ele inicia, no item 1 do capítulo 3 é: que não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E se assim não fosse, eu já vos teria dito. Então ele falou, ele sempre vai dizer dessa relação e dessa sequência de vida. Se não fosse, ele falava, você esquece, gente, nós vamos ver essa vida na Terra, acabou, acabou. Ele está falando, se eu estou dizendo que existem muitas moradas na casa do meu pai, é assim que acontece. Se não fosse assim, eu diria para vocês. Porém, ele diz assim, eu vou vos preparar o lugar. Aí, né? E após ter ido e vos preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, vós estejais também. Isso está em João, no capítulo 14, nos versículos de 1 a 3. Então, Jesus, com a preocupação dos apóstolos, isso aqui foi dito depois da última ceia, quando ele começou a falar que ele estava se despedindo, que ele ia embora, que isso, que aquilo, os apóstolos começaram a ficar preocupados. Ele pega e fala, não se perturbe, né? Não deixe o seu coração perturbado. Eu vou embora, precisarei ir, vou voltar para o meu lugar. E vou fazer com que vocês cheguem também a esse lugar. Porque existem muitas moradas na casa do Pai, né? E eu vou fazer com que vocês, aonde eu estiver, vocês estejam também. O que nós percebemos? Jesus, ele tinha um lugar diferenciado, melhor. Onde talvez nós, né, aqueles seres que estavam lá, não caberiam nesse lugar ainda. Mas ele falou, mas eu vou fazer com que vocês cheguem a esse lugar, para que um dia vocês estejam no mesmo lugar que eu estarei. Então ele diz que eles se veriam, né? Que eles iam estar juntos. Não sabem qual momento. Porque na casa de Deus existem muitas moradas. Quando a gente vai estudar essas moradas, a gente percebe que ela tem lugares para cada evolução, ou para cada estado de evolução, ou como se encontra cada um no seu estado evolutivo. Isso dito por Jesus e explicado depois no Espiritismo. Quando a gente vai pro Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos ele tem na parte, fala da vida espírita,
Relações no mundo espiritual. Deixa eu ver como é que está aqui. Relações após a morte. E aí você pega, relacionado à pergunta feita, Allan Kardec faz essa pergunta aos espíritos. É bastante interessante, né? Muitas das perguntas que nós temos dúvidas, que todos nós, a maioria das pessoas, aqueles que estão chegando no Espiritismo tem dúvida, ela tem resposta no Livro dos Espíritos. Pergunta 286, né? O Livro dos Espíritos é numerado de 1 até 1019 em perguntas. A 286, de relações após a morte, Allan Kardec pergunta aos espíritos: a alma, ao deixar o corpo, logo após a morte, vê imediatamente parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Allan Kardec fez a pergunta, né? Só que ela está um pouquinho diferenciada do que nos foi feito, né? Se eu morrer, eu vou me encontrar com os meus parentes, com meus familiares? Uma pergunta feita, né? E Allan Kardec pergunta: a alma, né? Ele fala, o desprendimento do espírito do corpo, essa alma que está encarnada, ao deixar o corpo logo após a morte, ele pergunta: vê imediatamente parentes e amigos que precederam no mundo dos espíritos? Então, nós, com relação à pergunta, assim, todos que estiveram, viveram, tiveram uma relação de amizade, de parentesco, de afeição, vão se ver no mundo espiritual? E a gente pode dizer claramente que sim. Na pergunta feita por Allan Kardec, ele já modifica a resposta. Ele fala assim: imediatamente após a morte eu verei meus parentes? A resposta dada pelos espíritos é: imediatamente não é bem a palavra. Como já dissemos, ela precisa de algum tempo para reconhecer o seu estado e se desprender da matéria. Se nós estivermos no mesmo grau de evolução dos seres que estão no mundo espiritual, a chance de nós nos reencontrarmos rapidamente é bastante grande. A gente sempre entende assim, vamos perceber e vamos mostrar alguns livros. Acho que todo mundo, né, e eu sempre convido as pessoas a lerem quando tiver oportunidade e a assistirem, né, já está no segundo filme, mas assistirem ao filme Nosso Lar. Para quem está estudando Espiritismo, que está com essas questões, assistir o filme de André Luiz, Nosso Lar. Fala assim. André Luiz, eu já citei algumas vezes as pessoas, é assim, ele viveu, segundo consta, no estado do Rio de Janeiro. Ele se formou médico. Na sua época, segundo consta, foi um médico conceituado. Então, assim, não era alguém qualquer, alguém que teve oportunidade de estudar e para fazer medicina, principalmente naquela época, aparentemente tinha recursos. Então não era um qualquer, um Zé Ninguém, como dizem as pessoas. E o que relata o livro Nosso Lar, principalmente quando mostrar no filme? Que ele, ao desencarnar, passa, segundo a contagem de tempo que mostra no livro, ele fica 8 anos vagando e perdido numa zona inferior. Numa dessas moradas que é dita por Jesus e que o Espiritismo vem explicando que há uma quantidade de moradas para os espíritos menos evoluídos e para os espíritos mais evoluídos e que a gente vai galgando um degrau a degrau conforme nós vamos evoluindo, mostra que André Luiz não vai diretamente com seus familiares. A sua esposa e seus filhos ficam, porque ele desencarna primeiro, porém sua mãe e seu pai já estão no mundo espiritual. Ele leva 8 anos perdido, né?
aqui diz assim na resposta 286. Como já dissemos, essa alma, né, esse ser desencarnado, precisa de algum tempo para reconhecer o seu estado e se desprender da matéria. Quando a gente fala, que nem a gente falou no Gotas de Paz, que a gente necessita não se apegar materialmente, a gente percebe que quanto mais apegado materialmente a gente é, mais difícil de a gente voltar para o mundo espiritual. Por isso que muitas pessoas ficam presas ao mundo material. Ficam presas. O que prende as pessoas no mundo material? A gente vai perceber que são os apegos. A gente percebe que, por exemplo, o André Luiz, ele tinha família no mundo material. E ele tinha família no mundo espiritual. Por que ele não foi para o mundo espiritual? Por que ele ficou preso ao mundo material? Aí você vai ver, né? A gente percebe assim, ele fez coisas que não devia fazer. Como um médico, ele precisaria, né, ter aprendido mais, especialmente sobre saúde, e ele prejudica a sua saúde. E quando ele está na morte, né, nessa relação da morte, nessa perturbação, nesse não saber que morreu, ele fica preso 8 anos. Até ele, e aí é contado, né, que ele teve pedido por sua mãe, que vivia no mundo espiritual, que seres fossem socorrê-lo aonde ele estava. E durante esses 8 anos ele não conseguiu enxergar e nem perceber que alguém queria ajudá-lo. Porém, depois de muito tempo, vamos dizer assim, dessas orações de sua mãe, que vivia no mundo espiritual, chegar até ele é tocado em um momento e ele faz uma oração e ele pede a Deus ajuda. E no momento que ele acaba de fazer a oração, aparece lá, acho que é o Clarence, se não me engano, um espírito que vem socorrê-lo. E leva ele para o nosso lar, que é a colônia que fica acima do Rio de Janeiro, onde ele é tratado. E o que a gente percebe? Que naquele momento ele não tem parentes no mundo espiritual, aonde ele estava. Depois de algum tempo, ele vai morar na casa do enfermeiro que o ajuda e ele começa a conviver. Lá tem uma família vivendo, que era a família desse, acho que é Lísias o nome dele, né, o enfermeiro, e ele vai morar lá. Só que ele não tem parentes ali que receberam ele. Passa-se um tempo e ele pergunta da mãe dele. E aí falam, sua mãe está numa região mais elevada, mais evoluída. Eu posso ir vê-la? Não, não pode. Mas em algum momento você vai receber a visita dela, quando for permitido. E depois a mãe dele vem e o visita e conversa com ele. E aí ele pergunta de quem? Ele pergunta do pai. E ele fala assim, onde está o seu pai? Ele falou, seu pai ainda está perdido mais do que você. Numa zona mais inferior ainda do que você. Então, o que a gente percebe nisso? Quando a gente vai estudar o Espiritismo, ele fala assim, que ao desencarnar é muito difícil para nós. A gente passa por uma perturbação espiritual. Essa perturbação, eles falam, é aquela mesma forma de quando a gente acorda de um sono bem pesado, já falei aqui algumas vezes, que a gente acorda, mas não sabe onde está. Demora um tempo para se localizar no quarto, onde que acende a luz, que lado da cama eu estou, parece que eu estou invertido de lado, e às vezes demora um tempão para acordar e me perceber acordado. Né? Parece que o espírito demorou para chegar no corpo e ainda não equalizou ali, né? Leva um tempo. Eles dizem que a perturbação espiritual da morte, por falta de conhecimento e por falta de apego à vida material, ele é assim. E essa perturbação, segundo Allan Kardec, ela pode durar de horas, dias, meses, até muitos anos, para você se perceber desencarnado. Ele fala assim, você tem ajuda? Existe ajuda. Mas a minha condição evolutiva, a forma de vida que eu levei na Terra não me permite isso. No mundo espiritual, como disse Jesus, existem muitas moradas. E os seres
que partiram antes de nós não sabemos onde eles estão. Uma pergunta feita para Jesus, né? Ele fala com relação a nascer de novo, a reencarnar, ele fala: o corpo procede do corpo. Porém, o espírito, isso é palavra de Jesus, está, né, no Evangelho. No nosso Evangelho, ele está no capítulo 4, eu não vou lembrar agora aqui, mas em outra oportunidade a gente fala, aonde que Jesus disse isso. Mas é aquela passagem de Jesus com Nicodemos, que Nicodemos procura Jesus à noite e pergunta algumas coisas, e Jesus fala isso. Ele falou: o corpo, a gente sabe que é formado aqui na Terra por dois corpos, o masculino e o feminino, geram uma célula aonde se começa a nascer um corpo. Só que ele fala ali, o espírito ninguém sabe nem de onde vem e nem para onde ele vai. Ou seja, ninguém sabe de que região do universo vem esse espírito para habitar a Terra. E ao desencarnar, ninguém pode dizer esse espírito vai para o mundo espiritual melhor, ou esse espírito vai para uma zona inferior. Por quê? Porque depende dele, da condição evolutiva dele, da consciência dele, de como ele se encontra naquele momento. Então a pergunta feita é: eu vou me encontrar com meus familiares? Com certeza. Quando? Ninguém sabe. Por isso que a nossa vida aqui na Terra, esse ensinamento que a gente fala, tudo aquilo que Jesus fala tem a ver com isso. Tem a ver com a minha volta para o mundo espiritual. Então, a gente fala assim, se eu quero estar com meus familiares, eu tenho que estar vivendo bem, mas todos têm que estar na mesma condição evolutiva. E no desencarne, isso não vai acontecer, porque cada um está numa condição evolutiva. Em algum momento, todos que estão no mundo melhor, no caso da mãe do André Luiz, ela trabalha por aqueles que estão atrasados, para que eles cheguem. Mas a condição de cada um é de cada um, e ninguém pula etapas. Então ela não poderia, ele não poderia visitar ela, porque a condição dele evolutiva é baixa, e quem está numa condição baixa não pode visitar quem está no mundo superior. Apenas do mundo superior pode visitar quem está no mundo inferior. Por isso nós recebemos visitas dos nossos entes queridos, e a forma mais clara que nós temos é durante o sono, durante os sonhos. Eles vêm até nós. Nós não conseguimos alcançar eles na nossa evolução, então eles vêm até onde nós estamos. Principalmente quando eles estão bastante preocupados, eles visitam com mais frequência para ver se conseguem passar alguma informação para a gente. E a única forma que acontece isso é durante o sono, durante os sonhos. Mas nós não podemos ir até eles, e sim eles virem até nós. Então a condição evolutiva não permite. Tem um caso, eu não vou ler aqui, eu tenho ele, mas eu só vou contar, ele está no livro Céu e Inferno. A ideia do livro Céu e Inferno era mostrar que esse céu e inferno dito pela igreja, ele não existe. Mas que uma forma meio básica de céu e inferno, ela existe. Ou seja, de eu estar numa condição inferior por coisas feitas aqui na Terra, e alguns seres que fizeram melhor estar em condição melhor no mundo espiritual, momentaneamente, até conseguirem evoluir. Então, todos os seres podem evoluir e chegar aonde estão aqueles que já estão evoluídos. Por isso que a resposta dada é: imediatamente eu não vou me encontrar na mesma evolução. Meus pais desencarnaram, estão no mundo espiritual melhor, e eu me desencarnei bem também, já com conhecimento, fiz o que eu pude, nós chegaremos lá, nos veremos. Mas se algum se adiantou e foi lá para frente, e eu me atrasei, é a mesma coisa de escola, né? A gente começa às vezes com um grupo de colegas, e 3 vão para frente, 2, 3 ficam para trás, e depois dificilmente se alcançam. Aqueles que vão evoluindo, né, vão passando de ano, vão à frente, e a gente mais atrasado vai ficando. É mais ou menos isso. Então, o que eu ia contar do Céu e Inferno tem uma passagem de um rapaz que estava com uma doença grave e ia desencarnar. E a mãe percebeu isso. E nos últimos suspiros dele, ali no finalzinho da vida dele, ela se aproxima da cama e fala: filho, vai em paz e me aguarde,
que logo nos veremos. E ela sumiu, ninguém mais achou ela. Quando foram dar para o encontro dela, ela tinha se enforcado, ela tinha cometido suicídio. No livro Céu e Inferno, Allan Kardec, né, na Sociedade de Paris, consegue trazer o rapaz e depois a mãe para dar depoimento, como eles se encontravam. O menino estava bem, porque tinha passado por uma doença, passou de boa, não reclamou, tinha levado uma vida razoavelmente bem, foi para um lugar legal, foi socorrido. E a mãe, por ter cometido suicídio, foi parar numa zona inferior. E ele ficou sabendo, né? Sabia já da situação da mãe. E quando a mãe também é trazida para dar seu depoimento, né? Ali na psicografia, ela está desesperada. Cadê meu filho? Eu vim aqui só para ver meu filho, não encontro meu filho. Onde está meu filho? Desesperadamente. E aí é onde é explicado que a situação o que ela causou a vida dela, atrasou e tirou ela de estar naquele momento com o filho. Que se ela tivesse aceitado, por exemplo, a morte do filho, devido à vida dela, quando ela desencarnasse, talvez tivesse encontrado com o filho, mas o que ela fez não permitiu. Então, né, a pergunta é: eu me encontrarei com meus familiares? Com certeza sim, em algum momento da nossa vida. Quando vai ser logo depois da morte? Muito difícil da gente saber. Por isso que a nossa condição evolutiva conta muito. O que nós fazemos, o amor que nós temos, as coisas que nós fazemos nos levarão para lugares melhores. Mostrando que André Luiz não foi ladrão, não foi bandido, não foi pessoa ruim. Ele só fez algumas coisas que o atrasaram e levaram ele para uma zona inferior. Então, dizendo assim, a gente vai poder encontrar todos, sim, em algum momento todos viverão juntos. Essa é a ideia de Deus, essa é a ideia. Imediatamente, não, dependerá da evolução de cada um, do passar de ano de cada um. Certo. Vamos para o nosso encerramento, Oswaldo. A Rosângela aqui pediu relação para o amparo do jovem Henrico Marque Ávila, brutalmente. Acho que foi assassinado, né? Acho que alguém Socorro, agredindo ele até a morte. consolo a sua mãe, A Karina mãe que está sofrendo, Karina Marques. Isso. Então vamos lá. Então nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecer por esses momentos, por esse estudo da noite, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender, que nós possamos colocar isso que aprendemos em prática no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, ajudando na nossa evolução, para que na hora do nosso desencarne nós possamos ir para um mundo espiritual melhor e nos encontrarmos com aqueles que amamos e que todos possam se reunir nesse local. Por isso, o nosso trabalho de evolução aqui na Terra é muito importante, para que todos evoluam juntos e para que todos cheguem juntos ao mesmo destino, sempre junto, crescendo, evoluindo, para podermos desfrutar isso depois do nosso desencarne. Pedindo às correntes espirituais que nos auxiliam, todas as correntes espirituais que estão aqui, as correntes que vêm para limpar o nosso corpo das energias ruins, tirando de nós tudo aquilo que nos faz mal, num passe espiritual, essas correntes passistas, as correntes médicas que vêm em falange, como as correntes médicas de Bezerra de Menezes, várias correntes, vários irmãos médicos do mundo espiritual se encontram nesse momento ao nosso redor, ao lado de cada um que está neste momento fazendo essa oração, participando dessa live, que elas possam nos auxiliar em tudo aquilo que nós precisamos, que cada um que esteja passando por um momento mais difícil, necessitados de uma cura, as irmãzinhas que estão em tratamento, Ivete, Gemima, e todos aqueles que estejam, que não nos contaram, mas que estão aí necessitando, aproveite esse momento, levem seu pensamento a Deus, a Jesus, e permita que essas correntes espirituais, essas correntes médicas, essas correntes passistas, possam dar um passo espiritual e auxiliar a cada um em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus, Jesus. Vamos pedir também essas correntes espirituais, que naquilo que é permitido por Deus, nisso que foi
contado por nossa irmã Rosângela, que esse irmãozinho, Henrico Mark Ávila, possa ser socorrido naquilo que é permitido por Deus, auxiliado nesse crime aparentemente brutal, esse desencarne difícil, mas que as correntes espirituais, as correntes socorristas estão aí para recebê-los. E essas correntes espirituais que nos auxiliam nesse momento, essas correntes passistas, médicas, possam visitar o recinto dessa nossa irmãzinha, Karina Mark, que aqui na Terra era mãe desse irmãozinho desencarnado, para que ela receba os fluidos de paz, de harmonia, de entendimento, que possa ser auxiliada para que entenda esse desencarne, e que essas correntes possam auxiliar a todos nós, aqueles irmãozinhos também que não estão presentes e que nós lembramos em nosso pensamento deles, que nós elevamos o nosso pensamento até aqueles seres que estão necessitados, e através dos nossos pensamentos, esses seres possam ser auxiliados também por essas correntes médicas, passistas, em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Que assim seja. E aproveitando esse momento de paz, de harmonia, das nossas boas vibrações, vamos juntar as nossas boas vibrações, as vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam, para que nós possamos auxiliar aos nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontrem esses irmãos necessitados, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra um irmão necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontre um irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse: onde houverem dois ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles, e acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então o momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, a partir das 19 horas e 30 minutos, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus
Em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Assim seja. Que assim seja. É isso aí. Então, boa noite a todos. Fiquem com a paz de Deus e de Jesus. Até mais, Valdo. Até mais, Fábio. Uma boa noite. Uma boa semana, uma boa noite a todos, uma boa semana a todos. Que Deus abençoe a todos. Nos encontramos na próxima segunda-feira. Que assim seja. Até mais.